E aí ele pergunta para mim qual seria a minha escalação da seleção brasileira. É uma pergunta boa. No ataque tem que ter o Rafinha. O Ancelotti já chegou a jogar no 4-4-2. 4-4-2. E nesse 4-4-2, ele tinha 2 atacantes de mobilidade que abriam nas pontas. Eu acredito que o Brasil poderia jogar com Vinícius Júnior e Rafinha como esses 2 atacantes. Vinícius pela esquerda, o Rafinha pela direita. Os 2 jogariam com a perna invertida, podendo abrir para trabalhar com o meia aberto pelo lado. Eu acho que seria muito legal, só que não deu tempo de testar. O que o Ancelotti testou foi o que a gente vê muitas seleções fazendo, jogar no 4-2-3-1. E, assim, eu sinceramente não tenho gostado do Brasil. Desde antes do Ancelotti e depois que ele chegou, eu não senti uma melhora significativa, não. Então, eu não acho que ele vai mudar o sistema, mas eu acho que valia a pena tentar jogar nesse 4-4-2, losango no meio campo, com 2 atacantes que abrem do lado do campo, que foi a melhor temporada do Ancelotti como técnico do Real Madrid, foi a temporada 23-24. Foi a melhor temporada do Ancelotti pelo Real Madrid. Ganhou La Liga, ganhou Liga dos Campeões e ganhou muito bem ambas as competições. E ali ele jogou com esse sistema, né? O Bellingham fazia o camisa 10 que pisava na área para buscar os gols, e tanto o Rafinha quanto o Vinícius, e Vinícius e Rodrigo jogavam como atacantes do lado do campo, como atacantes que abriam no lado do campo para trabalhar as jogadas, e aí você tinha 3 volantes. Aí você tinha 3 volantes mais recuados. Eu acho que o Brasil tem potencial para fazer isso. Poderia fazer dessa maneira. Eu não acho que fará, então eu vou te responder o seguinte: qual deve ser a escalação do Brasil na Copa do Mundo? Deve ser Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães. Algumas pessoas falam do Militão na lateral direita. Eu não consigo falar disso por uma questão muito simples. A gente nunca sabe quando o Militão vai se lesionar de novo. Fala-se muito do Neymar. Ah, o Neymar, a gente não pode contar com o Neymar pode se lesionar. Não tem como contra-argumentar, isso é uma realidade. O Neymar tem muitas lesões recentemente. Mas também tem outros jogadores que vivem esse calvário de lesões consecutivas. E o Militão é um deles. Não tem como a gente fazer um planejamento com o Militão, porque a gente não sabe se ele vai estar à disposição. Então eu não contaria com o Militão. O que leva a uma dúvida cruel, né? Então vai jogar quem? O Brasil, pessoal, hoje ele tem uma crise nas laterais. O Brasil hoje tem uma crise nas laterais que é bem complicado da gente falar um nome que seja satisfatório. Eu tô até tendo um problema. Foi o Caio Henrique que jogou da última vez na lateral direita, foi? O Caio Henrique, jogador do Mônaco, foi o que jogou da última vez na lateral direita, não foi? Não. Foi? Ou ele jogou... Porque ele é lateral esquerdo. Mas eu me lembro de ter eu me lembro que ele jogou na direita. Não foi, né? Foi o Wesley na direita, é verdade. O Wesley, que hoje tá na Roma. Na Roma, era isso que eu tava me confundindo. É porque na Roma o Wesley tá jogando pela esquerda. Mas no Brasil ele joga pela direita. E aí eu tava confundindo com o Caio Henrique, que ele joga pela esquerda nos dois, né? Enfim. Então a gente tem esse problema na lateral. O melhor lateral para ocupar a titularidade da seleção brasileira é o Wesley. Tem a galera que é anti-Flamengo e não gosta quando a gente fala de jogador ex-Flamengo, mas a realidade é que o Wesley tá jogando muito bem pela Roma. O problema é, na Roma ele tá jogando pela esquerda. A maioria das partidas do Wesley na atual temporada foi jogando pela esquerda e não pela direita. Mas de uma forma ou de outra é o mais próximo de um jogador de alto nível na posição que a gente tem. Ele joga até mais como ala do que como lateral propriamente dito, mas enfim. Eu acho que a gente poderia tentar um sistema
para aproveitar o Carlos Augusto e o Wesley. Wesley na direita, Carlos Augusto na esquerda. E aí a gente liberava um pouco mais os laterais e deixava o Casimiro um pouco mais recuado na base do meio-campo para dar uma proteção maior junto aos zagueiros. Só que mais uma coisa que eu acho que o Ancelotti não vai fazer, porque o Ancelotti não tem essa personalidade ofensiva. Mas enfim, poderia ser Wesley, Wanderson, Caio Henrique, Carlos Augusto, poderia ser o Alex Sandro. Tem vários jogadores e nenhum é muito melhor que o outro. Estão todos ali mais ou menos no mesmo patamar. Eu acho que o que a gente tem de certeza, porque tem alguns jogadores se destacando, é a dupla Casimiro e Bruno Guimarães. Para mim, esse meio-campo tinha que ser Casimiro, Bruno Guimarães e Joelinton. Casimiro, Bruno Guimarães e Joelinton. Jogar sem camisa 10. Jogar com o Casimiro mais recuado, protegendo a área. E tanto o Joelinton quanto o Bruno Guimarães um pouco mais à frente. O Bruno Guimarães funcionando como organizador e o Joelinton como uma figura de imposição física. Eu prefiro o Brasil desse jeito do que colocar um camisa 10 improvisado. Eu não quero o Rafinha improvisado de camisa 10. Você está tirando do seu hábitat natural o melhor jogador brasileiro na atualidade. Você está tirando do hábitat natural o melhor jogador brasileiro nos últimos 2 anos do futebol mundial. Para tentar acomodar o sistema, você está sacrificando jogadores. E essa é a fórmula do fracasso. Você tem que sacrificar o sistema para acomodar jogadores. E não sacrificar jogadores para acomodar o sistema. Que era o que você estaria fazendo para colocar o Rafinha como camisa 10. Só que eu vou te ser sincero, o trabalho do Ancelotti é muito curto. O trabalho do Ancelotti é muito curto para a gente poder entender o que ele pretende fazer na Copa do Mundo. Mas recentemente o que ele vem fazendo é esse 4-2-3-1, alguns gostam de chamar de 4-2-4, que eu não estou gostando. Mas enfim, né? Eu tô confundindo muito o que eu queria que fosse o que eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser Alex Sandro, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alisson. Casimiro, Bruno Guimarães. Rafinha improvisado de camisa 10. Vinícius pela esquerda, Rodrigo pela direita, mesmo jogando muito mal recentemente. Ou Estevão, que na seleção tem brilhado, mas no clube não consegue ser titular. Na hora do pega pra capar, o Rodrigo também não está sendo titular no Real Madrid, mas enfim, o Rodrigo tem uma história um pouco mais longa com o Ancelotti. E no comando do ataque, o João Pedro ou o Matheus Cunha. É a minha única dúvida. O resto eu acho que está todo mundo muito bem encaminhado para ser titular nessas respectivas posições. Se o Militão tiver à disposição, acredito que o Militão vai ser titular também. Mas acredito que o Militão vai ser titular na lateral direita e não na zaga. Na zaga vai ser Gabriel Magalhães e Marquinhos. O Militão vai pagar pela polivalência. Da mesma forma que o Rafinha vai pagar pela polivalência no ataque. Se o Rafinha jogasse só em uma posição, era nela que ele ia jogar. Como ele joga em várias, vão acomodar todo mundo e botar ele na posição que sobrar. Eu discordo. Eu não faria isso, mas eu acho que é o que o Ancelotti vai fazer. E vamos ver o que vai ser o Brasil nessa Copa do Mundo, né? O Brasil se classificando em primeiro lugar no grupo, e o Brasil tem obrigação de classificar em primeiro lugar no grupo. Ah, mas Marrocos é muito forte. Muito forte não. É um time bom. E sem ponto de exclamação. Não é bom. Time bom. É bacana. Marrocos organizadinho. Legalzinho. O Brasil tem obrigação de classificar em primeiro lugar no grupo. E se classificar em primeiro lugar, eu fiz a simulação aqui já algumas vezes, e eu lembro de cabeça, o primeiro grande adversário que o Brasil pega é a Inglaterra nas quartas de final, pela minha simulação. Claro que tudo pode mudar, Copa do Mundo a gente sabe como tem surpresa, né? Mas pela minha simulação, o Brasil classificando em primeiro, pega a Inglaterra nas quartas de final, é o primeiro grande adversário. Antes disso pega times assim, de terceiro escalão da Europa, outras equipes sul-americanas. Eu não lembro exatamente o caminho, mas o primeiro grande adversário é a Inglaterra nas quartas. Eu acho que já é uma campanha digna. Cheguei nas quartas, peguei uma grande seleção. Se eu for eliminado ou classificar, não é vergonha pra ninguém, a não ser que seja 7-1, né? Como foi em 2014.
para mim é uma campanha digna. Agora, se o Brasil passa em segundo, a vergonha já começou aí. Já ficou atrás de Marrocos na fase de grupos. E pela minha simulação, pegaria antes das oitavas logo a Holanda. O Brasil já tendo chance de ser desclassificado antes das oitavas, porque criaram uma fase pré-oitavas. 16 avos de final. O Brasil teria a chance de ser eliminado antes das oitavas. E se passa da Holanda, se eu não me engano, pega a Alemanha, depois a França, é só tubarão. Não tem uma sardinha ali pra tu saborear. É só tubarão pra tu tá te matando. Pô. Então o Brasil tem que passar em primeiro pra garantir, salvo uma vergonha e uma surpresa, um avanço até as quartas de final, porque é ali que o caldo começa a entornar. Antes de enfrentar a Inglaterra, a Alemanha, a Holanda, a França, a Espanha, a Argentina, quando tu tá enfrentando Escócia, Marrocos, Irlanda nem vai pra Copa, mas enfim, esses times de menor escalão, Dinamarca, Suíça, tu tem uma margem de erro para ver o que tá dando errado e ir ajeitando. Olha a Argentina em 22. Não foi uma seleção dominante. Ela foi se ajeitando no percurso e teve a solidez necessária no momento crucial para ser campeã. 2 disputas de pênalti contra a Holanda e França, um jogo apertado contra a Austrália, única grande vitória foi contra a Croácia, mas eles foram se ajeitando e bateram o campeão. O pessoal pergunta se eu vou fazer uma cobertura especial na Copa. Com certeza. Copa do Mundo a gente vai fazer a cobertura aqui 24 horas quase. Fiquem, aguardem, vai ser bem legal. Chamar pessoas para trabalhar junto, vai ser bem bacana. Então, Ih, rapaz, tem mais Live Pix aqui que apareceu, mas como era o mesmo nome, eu achei que não tinha. E eu aqui arrastando o conteúdo até o fim da live, porque achei que não tinha mais Live Pix, mas não vou responder os que tem por aqui tranquilamente. Galera que mandou pode ficar tranquilo. Retornando o raciocínio pra gente encerrar, você pode jogar contra o Marrocos, pô, alguma coisa não tá funcionando. Esse meu sistema do Rafinha jogando de camisa 10, eu tô tirando a capacidade do Rafinha de ser decisivo. Eu tenho que encontrar uma solução. O que eu faço? Deixa eu testar ele de um lado, deixa eu testar ele do lado do Vinícius, deixa eu ir azeitando esse time enquanto eu posso, antes de eu chegar nos grandes jogos. Se tu passa em segundo, tu não tem margem para erro nenhum, porque tu já pega a Holanda no 16º de final. É muito mais difícil de ser campeão desse jeito, porque às vezes tu enxerga o erro e tu enxerga ele contra um adversário um pouco mais acessível, ou na primeira fase, pegando adversários um pouco mais complicados na primeira fase, tu enxerga o erro e tu consegue ajeitar. Quando tu enxerga o erro contra a Bélgica nas quartas de final, o Tite falou. Todo mundo já tinha enxergado isso antes, mas ele falou que ele ficou muito triste ter sido eliminado pela Bélgica e que ele já tinha decidido fazer mudanças táticas para a semifinal, porque ele tinha percebido nas quartas de final que não estava funcionando. Uma delas era tirar o Gabriel Jesus e colocar o Roberto Firmino. Todo mundo já tinha falado isso, o Tite percebeu nas quartas de final, tinha tomado a decisão, mas aí não adianta mais, tá eliminado. Copa do Mundo não é pontos corridos, não dá pra tu dar tempo ao tempo e ver se funciona. Não funcionou hoje, amanhã já é outro time. Isso é uma característica importante para técnico que quer ser campeão de Copa do Mundo. Mudar rápido, não insistir muito no sistema que não deu certo. Se tu não tem a margem de erro para fazer essas mudanças, tu acaba eliminado. Eu não tô muito confiante do Brasil ganhar a Copa do Mundo. Mas nós vamos torcer, que é o que a gente pode fazer. A gente achar que vai ser campeão ou achar que não vai ser campeão, não faz a menor diferença. Não é porque tu acha que vai ser campeão que vai, não é porque tu acha que não vai ser que não vai. Não faz a menor diferença. O que a gente pode fazer é torcer. Para quem acredita, mandar energias positivas. Torcer a gente vai. Mas assim, eu não tô tão confiante quanto eu vejo algumas pessoas estando.